Boa noite, graça e paz. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 12, e a gente vai dar sequência a essa série de mensagens intitulada Encontros com Jesus. E existe aí uma provocação no final do teaser, né? Talvez o próximo encontro seja o seu. E eu espero que a cada domingo, conforme nós vamos expondo aqui a palavra, né, eu espero que você também tenha encontrado Jesus, ou pelo menos, né, aprendido algo sobre Jesus, e muito por conta dos dilemas, né, que nós também experimentamos, iguais a esses personagens que a gente tem estudado. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de, por meio das histórias de outras pessoas, preparar também o nosso coração para os momentos da vida. E João capítulo 12, dos versos 1 ao 8, nós vamos ver mais um encontro de Jesus, e nós vamos falar essa noite sobre o dilema da adoração. Então, gostaria que você prestasse atenção na leitura, pode acompanhar aqui com a gente no telão, e diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez nos colocamos em sua presença, agora, após a leitura do texto bíblico, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha essa noite falar ao nosso coração, venha ministrar a Sua palavra, ó Deus, às nossas mentes, para que possamos, ó Deus, instruídos por ela, podermos também praticar no nosso dia a dia, Pai. Abençoe Sua igreja, nos dá entendimento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto aqui, ele é imediatamente posterior à semana passada, né, que nós falamos ali sobre o encontro de Jesus com a Marta. E a gente falou sobre o dilema da espera, né, e como é difícil a gente esperar, né, algumas coisas. E a espera dela se deu por conta da morte de Lázaro, o seu irmão, né, por quem ela amava, né, e ela entendia que Jesus, né, ele deveria ter chegado a tempo, né, de salvá-lo, né, evitar que ele morresse. E a gente percebe na leitura do texto que Jesus, na verdade, chegou atrasado de propósito, né, e isso tudo, né, para que a Marta compreendesse quem ele era, né. Jesus não queria apenas curar alguém enfermo, Jesus queria ressuscitar alguém que tinha morrido, para mostrar exatamente, né, o seu poder e a sua grandeza. E agora eles estão aqui, né, numa ceia, e provavelmente se alegrando ali por este feito, né, e o texto deixa claro que Marta está servindo aqui, né, a Jesus e às pessoas ali, e Lázaro, inclusive, está sentado à mesa, né, agora vivo, né, ele está ali participando dessa ceia. E o texto vai mostrar para a gente, então, que existem alguns personagens aqui. Mas eu gostaria de destacar algo que é essencial aqui nesse texto. Porque a gente tem pessoas, a gente tem Jesus, e talvez os personagens que agora vão se tornar principais, Maria e Judas Iscariotes. Esses 3 personagens estão em voga aqui: Jesus, Maria e o Judas. Mas eu acho que o ponto central nem são essas pessoas aqui, mas tem um outro elemento aqui que está por detrás desse encontro, que é o perfume, né? Tem um perfume aqui de puro nardo, mas também não é o perfume que é a questão aqui. Para mim é muito importante, eu acho, a palavra que está ali no versículo 3, quando fala que Maria, tomando
um bálsamo, né, de puro nardo, e o texto vem com a expressão ali, muito precioso. Muito precioso. Esse é o cerne aqui da questão. E quando eu estava pensando nessa questão de muito precioso, me veio, né, à mente uma obra aí que talvez seja conhecida de muitos de vocês, né, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, né? Quantos conhecem? Quantos já leram aí O Senhor dos Anéis? Né? Assistiram? Né? Enfim, O Senhor dos Anéis, né, basicamente se trata aí de uma vila, né, ali fantástica, enfim, e a história se dá em torno de um hobbit, né, que é chamado Frodo. Ele ganha um anel, né, esse anel ele é especial, ele é um anel mágico, mas também é um anel maligno. Então ele precisa empreender uma jornada para levar esse anel para um determinado lugar para que esse anel seja destruído. E ele precisa cuidar desse anel para que forças, né, do mal, pessoas maléficas não peguem esse anel e não usem, né, de maneira equivocada. Então muita gente está tentando acessar esse anel aí. E aí essa é a jornada, então, quando você vê lá O Senhor dos Anéis, é o Frodo, né, tentando levar esse anel para um lugar específico ali. Vai se juntar a ele, né, alguns personagens ali, né, interessantes também, mas tem um personagem que se destaca, né, que é o personagem chamado Sméagol, e ele possuiu, né, em certo momento ali da história, esse anel. E o Sméagol é interessante porque ele é um exemplo para a gente como aquilo que a gente considera precioso pode governar o nosso coração. Você vai lembrar, né, que a fala do Sméagol em relação ao anel é exatamente essa, né? Meu precioso, meu precioso, meu precioso. Ele sempre se refere assim ao anel. E o que acontece é que quando ele coloca esse anel, surge uma espécie de outra identidade nele, né? O anel faz ele se transformar num outro personagem, que é chamado de Gollum, né? Ele recebe esse apelido de Gollum. Então, Sméagol e Gollum se tratam do mesmo personagem, mas o que diferencia é a influência desse anel sobre ele. E então o Sméagol, ele é um ser meio esquisito, né? Meio ali meio um hobbit ali também, mas ele assim, ele sente uma certa empatia, tem momentos que ele quer ajudar o Frodo, ele tem lembranças boas, né, ele tem uma certa bondade, mas essa outra entidade, né, essa outra identidade que ele tem é totalmente maléfica, né, e aí usa esse anel para atrair, para fazer o mal, né, prejudicar as pessoas. E agora, o interessante aqui é que o anel, ele deixa de ser um simples e um mero objeto para o Gollum, né? Ele, na verdade, acha que quando ele pega o anel, ele acha que ele possui o anel poderoso. Mas a verdade é que é o anel que possui ele. E essa é uma lição importante, porque esse anel, do qual ele diz que é precioso demais para ele, meu precioso, não é um objeto que ele tem, mas é um objeto que o tem. É o objeto que tem o seu coração. E, gente, uma reflexão aqui para nós é que todos nós temos alguma coisa que a gente considera precioso. Todos nós temos algo que para nós é precioso demais. É o meu precioso, né? E talvez não seja um anel, mas existem coisas que são preciosas para nós. E a questão aqui não é apenas você possuir essas coisas que são preciosas, mas a questão é o que possui você. João 12 apresenta aqui para a gente duas pessoas diante de um mesmo objeto. Então nós temos aqui Judas, que ele olha para o perfume, e o contexto aqui fala para a gente que ele já pensa em dinheiro. Ele olha para o perfume e o pensamento dele é dinheiro. No entanto, Maria olha para Jesus e ela pensa em entrega. São duas posturas diferentes diante de um mesmo produto, de um mesmo objeto. Para Judas, aquele perfume é precioso demais. E o perfume era mesmo precioso. Mas para Maria, aquele perfume não é mais precioso do que Jesus.
E essa é a lição aqui que a gente aprende, porque Maria pega esse perfume extremamente valioso, né, o texto deixa isso bem evidente, se aproxima de Jesus e ela quebra qualquer tipo de lógica. Ela chega, ela abre aquele recipiente e ela derrama todo aquele perfume sobre os pés de Jesus. E ao fazer isso, imediatamente há alguém que protesta, né? Alguém acha que é muito extravagante, alguém acha que é muita coisa, alguém adorar e dar o que tem mais de precioso para Jesus. Judas olha para aquilo e eu imagino o desespero no coração de Judas, porque o texto fala que lá no íntimo, lá no coração, Judas, ele não se importava com ninguém, com nada. Ele não se importava com Jesus, ele não se importava com os pobres, ele só se importava consigo mesmo. O texto fala que ele era ladrão. Mas olhando aqui para o texto, você não percebe isso. É João que está narrando aqui, falando, ó, esse camarada aí é ladrão, né? Mas olhando aqui para toda a cena, eu fico imaginando a angústia no coração de Judas, que lá no íntimo entende que o que é precioso é o dinheiro, ele vendo aquele perfume muito caro, muito precioso, sendo jogado nos pés de Jesus. E Judas olha aqui e ele fala, meu Deus do céu, que desperdício. É isso que Judas está pensando. Judas olha para aquela ação e ele pensa, isso é um desperdício. Mas Maria, ao jogar aquele nardo nos pés de Jesus, ela está pensando, isso é adoração. Eu estou adorando a Jesus. E aqui está o dilema, né? O que para uma pessoa, né? O que para uma pessoa pode ser considerado um desperdício, para outra pessoa pode ser a mais bela expressão de adoração. Às vezes, né, a forma como alguém adora o Senhor, para nós pode parecer extravagante ou exagero. Mas ali pode estar, né, de fato, um coração que está dando o seu melhor para aquele que é melhor do que todas as coisas. E talvez esse seja um, né, dos dilemas aí que a gente também experimenta de maneira individual, mas também como igreja, porque pelo momento do louvor aqui ficou evidente que a gente sabe cantar, né? A igreja canta bonito, né? Nós sabemos cantar, a gente sabe orar, a gente sabe participar das atividades, né? A gente sabe realizar algumas atividades na igreja, a gente sabe levantar as mãos, a gente sabe ler a Bíblia, a gente sabe aprender e falar, né, sobre o Evangelho, sobre Deus, mas existe uma pergunta bem profunda aqui nesse texto que é, quanto Jesus realmente vale para nós? Essa é a pergunta. Porque a verdadeira adoração não começa quando o culto inicia. A verdadeira adoração não começa quando a música começa e dá o seu primeiro acorde. A verdadeira adoração, e guarde isso com você, a verdadeira adoração começa quando nós descobrimos o valor de Cristo. É o valor de Cristo que vai indicar a nossa adoração. João 12 aqui, então, nós temos Maria que compreendeu isso, né, de uma maneira extraordinária, e eu quero tirar 3 lições sobre a adoração deste texto aqui. E a primeira delas é, a adoração começa quando Jesus se torna o nosso maior tesouro. Versículo 3 diz pra gente, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de puro nardo muito precioso. E João faz questão aqui de registrar pra gente que esse perfume era muito precioso e caro, né? Então, assim, não era algo comum. E exatamente por ser caro, ele tinha uma outra característica, que é ser raro também. Então, não é todo mundo que tem esse perfume aqui. Era valioso. Era algo que as pessoas, inclusive, guardavam, né, para depois comercializar, enfim. A Maria até podia ter pensado, como alguns de nós, né? Eu sei que Jesus merece o melhor, eu sei que Ele merece a minha adoração, mas às vezes eu vou fazer o seguinte, vou dar um pouquinho só, eu vou dar um pouco e vou guardar o resto. Ela podia ter pensado isso, eu vou lançar aos pés de Jesus uma quantidade aqui, mas não vou gastar tudo. Mas ela não fez isso, ela derrama completamente esse óleo aí. E a pergunta aqui que o texto nos apresenta não é apenas o que Maria fez aqui. Porque talvez essa é a pergunta que Judas está fazendo. O que você fez, mulher? Mas a pergunta aqui é, por que Maria fez isso? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer.
Porque Maria pegou um perfume precioso e derramou completamente aos pés de Jesus? Essa é a pergunta que a gente quer responder. E a resposta é porque Maria compreendeu quem estava diante dela. Maria sabia quem estava diante dela. E Jesus, para Maria, não era apenas um mestre, um rabi, como ele era para outras pessoas, inclusive para Judas. Para Maria, Jesus não era apenas um amigo da família. Para Maria, Jesus não era apenas uma pessoa muito bondosa que ressuscitou recentemente o seu irmão. Mas para Maria, Jesus era digno. Ele era digno. E quando Cristo se torna precioso, a nossa relação com as coisas que a gente tem muda drasticamente também. Quando a gente entende que Jesus é o nosso tesouro, as outras coisas perdem um pouco do seu brilho, do seu valor, da sua dimensão. A gente possui coisas, mas quando a gente entende que Jesus é o nosso tesouro, essas coisas que a gente tem não possuem a gente. Há um dilema aqui, né, que a gente vive numa cultura que ensina a gente a atribuir valor a tudo que a gente vai fazer, né? Parece que a gente sempre está perguntando, mas quanto que vai custar isso? Né? Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai demorar? Mas quanto que eu vou ganhar? Mas qual vai ser o meu retorno? Né? Parece que todas as coisas a gente sempre está vendo um jeito de negociar e quais vantagens nós teremos nesse negócio. Só que, sem perceber, a gente passa também a levar essa lógica aí para a nossa relação com Deus. E muitas vezes a nossa relação com Deus começa também a fazer a gente pensar essas coisas. Tá, mas quanto que eu preciso fazer aí para Deus? Quanto tempo eu vou precisar me dedicar? Mas e quanto que Deus vai me devolver se eu fizer tal coisa? E se eu derramar o meu precioso em Jesus, quanto que eu vou ter de retorno? Então, essas perguntas fazem também a gente, às vezes, a nossa espiritualidade se transformar numa espécie de transação comercial com Deus, numa espécie de negociação. Eu faço as coisas para Deus esperando que Deus faça coisas para mim. Mas a Maria, ela apresenta para a gente aqui uma outra lógica. Ela não está calculando o que ela vai ganhar. Ela está respondendo ao valor daquele que está diante dela. Então, a questão aqui para nós é, talvez, queridos, o nosso problema e o problema da nossa adoração, a forma como nós adoramos ao Senhor, não seja uma falta de disposição. Talvez o problema da nossa adoração não seja a falta de disposição em adorar, mas talvez o problema da nossa adoração seja ter uma visão pequena demais sobre Jesus. A gente vem, a gente faz as coisas, mas talvez a reflexão que eu quero que você faça essa noite talvez Jesus ainda tem um pequeno valor para você. Por isso que as coisas que você tem, aparentemente são preciosas demais para você entregar para Ele. E quando Jesus é pequeno aos nossos olhos, qualquer sacrifício vai parecer grande demais mesmo. Se Jesus for pequeno para você, qualquer coisa que você fizer vai ser grande demais. Vai ser um sacrifício, vai ser difícil demais. Quando Jesus se torna, porém, grande aos nossos olhos, aí essa entrega, ela passa a ser uma resposta quase que natural. Porque a gente acabou de ler o texto aqui que atesta para isso. Que onde tiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. O nosso coração, ele é capturado por aquilo que é valioso para a gente. Se Cristo for pequeno, se Cristo não tiver valor para você, tudo vai parecer grande demais, exagero demais. E a pergunta que eu deixo aqui nesse ponto para a gente refletir é, se alguém observasse apenas a maneira como você administra o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, as prioridades que você tem, essa pessoa concluiria que Jesus realmente é o seu maior tesouro? A segunda lição que eu aprendo aqui, queridos, é que a adoração verdadeira, ela sempre confronta essa nossa lógica de custo e benefício.
Isso aparece aqui porque depois da atitude de Maria, surge uma reação, né? O versículo 5 aparece Judas dizendo o seguinte: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E é muito interessante essa proposta dele aqui, né? Porque é interessante para a gente perceber aqui que Judas, ele, apesar de ser um ladrão, apesar de ser quem ele apresenta uma justificativa que aparentemente é espiritual. E o texto deixa claro assim, Judas, esse que daqui a pouco vai trair Jesus. Então já está tudo bagunçado a vida desse camarada aqui. Ele anda com Jesus, mas ele é ladrão. Ele é o tesoureiro da igreja, né? Já o Fabiano me olha torto quando... Mas é verdade, ele era o tesoureiro aqui, mas o que ele fazia com o dinheiro? Roubava o dinheiro. Porque não tinha uma comissão de exame de contas, não tinha assinatura dupla lá na conta, né? Então era fácil para o Judas desviar. E é interessante assim, que Jesus, pode perceber assim, talvez Jesus poderia ficar brabo com Judas, né? Que fica roubando o dinheiro, mas Jesus meio que não está nem aí para essas coisas, né? Manteve esse tesoureiro infiel e ainda manteve ele perto sabendo que ele o trairia. Então a ideia de João aqui é mostrar, esse cara está na escuridão já. Judas não vale nada. Mas esse cara que está na escuridão, longe de Jesus, esse Judas que não considera Jesus, né, não atribui valor algum a Jesus, esse cara ainda consegue gerar esse versículo aqui que aparentemente é espiritual. Porque, olha só, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu dinheiro, não se deu aos pobres? Então é muito piedosa essa proposta de Judas. Né, um denário aí era equivalente ao valor do trabalho de um dia, ou seja, 300 denários, 300 valores do trabalho de um dia. Então era bastante dinheiro. Com esse dinheiro, de fato, poderia se atender muitos pobres, né? Mas ele fala dos pobres aqui. Ele fala de usar o dinheiro de maneira apropriada. Ele fala até de uma certa eficiência em relação aos recursos que poderiam ser gerados ali. Ele até apresenta para a gente uma alternativa que seria racional. Vamos chamar a atenção da Maria porque ela acabou de desperdiçar um valor aqui que poderia ter sido vendido esse perfume e atendido muitas pessoas. Só que há uma advertência aqui, nessa fala de Judas. Porque nem tudo aquilo que parece racional é necessariamente uma expressão de fé. Nem tudo que parece racional é, de fato, fruto de piedade. O Judas olha para esse perfume aqui e pensa, isso poderia ter sido utilizado de uma maneira mais eficiente. E a Maria, ela pensa o contrário. O perfume é dela. E ela faz o que quiser com esse perfume. Inclusive, derrubá-lo aos pés de alguém que tem um valor superior. O dilema aqui, queridos, é que nós também podemos transformar a nossa adoração numa espécie de eficiência. A gente pode transformar a nossa adoração numa desculpa piedosa. A gente pode perguntar aqui, vale a pena? Qual que é o resultado de ficar adorando a Jesus? Quanto que eu vou ganhar por ficar adorando a Ele? O que isso vai produzir? E apesar de que a vida cristã, de fato, exige responsabilidade da nossa parte, o que a gente faz, mas existe aqui, e esse texto é uma prova de que existe uma dimensão da adoração que não cabe dentro da lógica. Se a gente for pensar em adoração, queridos, ela vai extrapolar os limites da lógica. Porque a adoração, ela, de fato, é reflexo da verdadeira espiritualidade, da verdadeira fé. Porque amar alguém não é equivalente a preencher uma planilha. Um relacionamento, quando a gente entra num relacionamento verdadeiro, a gente não está falando aqui de um investimento financeiro que a gente está fazendo. Seria mesquinho demais da nossa parte fazer isso. E a adoração, ela também não é sobre uma transação comercial. Eu faço coisas para Deus para Ele me dar coisas também. Existe uma diferença muito clara aqui entre usar Deus para alcançar algo e adorar a Deus por quem Ele é. Essa é a grande questão aqui que a Maria percebeu e Judas não percebeu ainda. E a gente também, como igreja,
a gente pode estar envolvido em muitas coisas que diz respeito ao Senhor, mas na verdade a gente pode estar centrados em nós mesmos. Porque a gente pode servir. A gente pode servir na igreja, pode servir nos ministérios, mas a gente pode fazer isso para a gente ser reconhecido. A gente pode cantar em voz alta, mas talvez a gente pode fazer isso só para experimentar algum tipo de emoção. A gente pode contribuir. A gente pode dar as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas a gente pode fazer isso só para aliviar a nossa consciência. A gente pode orar bastante, mas orar só porque a gente espera de Deus uma resposta. E tudo isso pode parecer bastante espiritual, mas as motivações, elas entregam que não são. Então, queridos, a pergunta continua sendo: eu quero Deus, de fato, ou eu quero aquilo que Deus pode me dar? Eu quero um relacionamento com o Senhor, ou estou aqui porque eu preciso que Ele me dê algo, ou faça alguma coisa? A Maria não está tentando obter coisa alguma de Jesus aqui. Ela, na verdade, está entregando alguma coisa a Jesus. E a pergunta deste ponto aqui é a seguinte: se Deus não lhe desse aquilo que você está pedindo, Cristo continuaria ainda sendo digno da sua adoração? Se Deus não te der, se Deus falar assim, olha, eu não vou dar o que você está pedindo, ainda assim você adoraria? Ainda assim você entregaria o que é mais precioso para você a Jesus? Ainda Jesus seria digno, ele seria ainda o seu tesouro? Porque essa pergunta aqui, ela separa uma fé que é baseada nos benefícios da religião de uma fé que é baseada num relacionamento verdadeiro com Deus. Terceiro ponto aqui, queridos, que eu aprendo é que a verdadeira adoração, ela não se restringe ao culto, mas ela transborda para a vida. Por que eu digo isso? Porque João vai encerrar esse relato aqui, né, com uma imagem muito bonita. Ele fala lá no versículo 3, né, ele diz assim que e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E esses detalhes aqui, né, eles não estão aqui por acaso. Eles indicam aqui verdades que são importantes demais para a nossa vida, porque Maria, ela derramou o perfume aos pés de Jesus, mas o perfume que ela derramou não ficou restrito aos pés de Jesus. A casa inteira foi afetada por aquele cheiro, por aquela oferta que ela acabou de fazer, por aquele ato de adoração, encheu toda a casa. Quando as pessoas sentiam aquele cheiro, não era só o cheiro do perfume, mas assim, aquele cheiro está ali porque alguém está adorando a Jesus. E essa é uma lição poderosa aqui para a gente também, porque quando alguém realmente encontra o valor que Cristo tem, a sua adoração começa nele. Quando você entende que Jesus é o seu tesouro, você vai adorar o Senhor e a sua adoração vai começar no Senhor. Só que não vai terminar nele. Esse é o ponto. Essa adoração ao Senhor, ela vai transbordar. Essa oração, essa adoração ao Senhor, ela vai afetar a sua família também. Assim como esse ato de Maria encheu toda a casa, a tua adoração ao Senhor, ela também vai afetar a sua família, ela vai afetar os seus relacionamentos, ela vai afetar a forma como você trabalha, ela vai afetar o modo como você lida e administra os recursos, ela vai afetar como você utiliza o seu tempo, ela vai afetar a maneira que você trata as pessoas, ela vai afetar as suas escolhas. A adoração, ela permeia toda a nossa vida. É por isso que é importante nós adorarmos a pessoa certa. Porque a nossa adoração à pessoa certa vai colocar todas as coisas da nossa vida no seu devido lugar. E essas coisas estarão ali encharcadas de alguém que de fato adora o Senhor, e essa adoração será vista nas nossas vidas em todos os aspectos. E talvez uma das melhores avaliações aqui para a gente fazer sobre a adoração, não seja assim, que é um costume nosso, né? Mas a gente faz aquela pergunta, como é que foi o culto, né? Como é que foi o culto hoje? E às vezes a gente acha que a gente avalia a nossa noite, se valeu a pena ou não, com base nessa pergunta.
Como é que foi o culto? Mas talvez a pergunta que eu queria ensinar vocês a fazerem, a partir de agora, é: o que aconteceu comigo depois desse culto? Qual foi o resultado produzido em mim depois que eu participei desse culto? Porque a gente pode cantar durante o culto aqui, mas continuar vivendo a semana inteira da mesma forma que a gente vivia. A gente pode experimentar uma emoção, mas a gente pode permanecer de segunda a sábado com os mesmos ídolos de sempre. A gente pode levantar as mãos aqui no domingo, mas continuar se recusando a entregar áreas da nossa vida para o Senhor na segunda-feira. A adoração verdadeira, a gente falou que ela não começa quando a música começa. Mas a gente aprende aqui também que a adoração verdadeira, ela também não termina quando a música aqui termina. Ela continua. Quando a gente volta para casa, onde a gente está, porque se o Senhor é o nosso tesouro e a gente oferta para Ele a nossa adoração, esse cheiro, esse perfume vai exalar por toda a nossa vida. E o perfume de Maria encheu a casa porque aquilo que foi derramado diante de Jesus não permaneceu restrito àquele momento. E a grande pergunta aqui deste ponto é: que perfume você tem exalado aí durante a semana? As pessoas perceberiam a adoração a Cristo em suas palavras, decisões e atitudes? Se a gente perguntar para alguém que passou a semana com você, e ela avaliar suas palavras, ela avaliar suas decisões e atitudes, elas vão dizer que isso é o perfume de alguém que adora Jesus. E eu quero concluir aqui, queridos, pensando nessa questão de o que Jesus vale. É que Judas aqui, ou melhor, João apresenta para a gente aqui dois olhares, né? Judas olha para o perfume e ele vê nesse perfume 300 denários. Maria olha para Jesus e vê nele um valor inestimável, incomparável. Judas, ele vai calcular o preço desse perfume. Mas a Maria, ela vai reconhecer o valor de quem ela está entregando. Judas, ele internamente aqui ele pergunta: por que esse desperdício? Mas a Maria, ela responde com a sua atitude: Jesus é o meu tesouro. E talvez essa seja a grande pergunta aí para a gente levar para casa. A gente não deve perguntar: será que eu adorei hoje o suficiente? Será que eu estou adorando o suficiente? Mas acho que a pergunta anterior a essa deve ser: quem é Jesus para mim, de fato? Quem é Jesus para você? Porque nossa adoração, ela sempre será proporcional àquilo que Cristo representa para nós. Se Cristo for muito, você adorará muito também. Se Cristo for pouco, pouco você adorará. Se Jesus for apenas uma parte só da nossa vida, uma parte que a gente faz no domingo, a gente também vai entregar somente parte da nossa vida para Ele. Se Jesus é um pedaço da nossa existência, nós vamos entregar pedaços também da nossa existência. Mas se Jesus for a nossa vida, então faz sentido a nossa vida também estar nas mãos dele. Se Jesus for o nosso maior tesouro, então a nossa vida inteira começa a se tornar uma resposta de adoração. A Maria aqui não derramou apenas perfume, ela derramou aquilo que representava valor para ela. E o Evangelho mostra para a gente ainda algo que é mais extraordinário do que isso, porque a Maria, ela derramou um perfume sobre os pés de Jesus. Mas poucos dias depois disso, Jesus derramaria a sua própria vida para pessoas como Maria. Ela ofereceu algo que ela tinha de precioso, mas Cristo Jesus na cruz ofereceu a si mesmo por nós. Ela entregou um perfume para Jesus, mas Jesus entregou por nós o seu próprio sangue. Ela derramou algo sobre os seus pés na cruz. Aí Jesus na cruz derramou a sua vida. E é por isso que a nossa adoração, ela nunca começa com aquilo que a gente entrega. A nossa adoração não começa quando a gente vai lá e entrega um perfume, entrega algo precioso para Jesus. Mas
ela começa com aquilo que Cristo já entregou por nós. A graça precede a adoração. Nós não adoramos para tornar Cristo digno de adoração. A gente adora porque Ele já é digno. E Ele, por meio da sua graça, nos torna capazes de reconhecer isso e responder com adoração. E eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão, enquanto eu trago aqui 3 aplicações para a gente pensar. A primeira delas é: identifique aquilo que está competindo com Cristo pelo primeiro lugar aí da sua vida. Como é que você pode fazer isso? Pergunta aí honestamente para o seu coração. O que você teria dificuldade de entregar para Jesus se Ele te pedisse? Se Jesus pedisse, o que seria difícil para você de entregar para Ele? Que você falaria, isso aí não, Jesus, pede qualquer coisa menos isso. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser uma carreira, pode ser um reconhecimento, pode ser o controle, pode ser um relacionamento, um projeto, um sonho. A questão não é a gente abandonar essas coisas, mas a questão é a gente colocar no lugar certo. Porque aquilo que a gente não consegue entregar pode estar ocupando, sim, o lugar que pertence a Cristo em nossa vida. Segundo lugar, transforme sua adoração de domingo em uma vida de segunda-feira. Porque a adoração, como nós já falamos aqui, não é sobre cantar, mas é labutar, trabalhar pela glória de Deus. É tratar bem a nossa família, é perdoar, é servir, é administrar os nossos recursos com generosidade, é escolher ser íntegro, mesmo quando ninguém está nos vendo. É obedecer, quando seria mais conveniente a gente ter algum benefício desobedecendo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunte para você mesmo, como você pode transformar uma área específica da sua rotina em uma expressão de adoração nessa semana. Terceiro lugar, pare de perguntar apenas quanto custa e comece a perguntar quanto vale. Porque a lógica de Judas é essa. Puxa, isso daí custa demais. Fazer isso vai custar demais. Mas a lógica de Maria é: Jesus é o meu valor inestimável. E essa mudança de perspectiva aqui, ela vai transformar tudo, queridos. Ela vai mudar a nossa percepção. Porque quando Cristo é o nosso maior tesouro, aí servir deixa de ser uma obrigação, torna-se um privilégio. A generosidade deixa de ser um investimento ou perca de recursos, mas se torna oferta de gratidão. A obediência deixa de ser peso para a gente, mas se torna uma resposta de amor. O sacrifício deixa de ser desperdício, mas se torna adoração. Eu encerro aqui esse sermão com uma frase aí para a gente pensar. A verdadeira adoração, ela acontece quando aquilo que entregamos a Cristo é sempre pequeno diante daquilo que Cristo representa para nós. Isso é adoração. Adoração é reconhecer que talvez a gente entrega o que a gente tem de melhor, mas mesmo assim é tão pequeno, porque Jesus é infinitamente mais valoroso, Ele merece infinitamente mais. Eu iniciei falando de um filme aqui, né, e eu lembrei de um outro, chamado A Lista de Schindler. É um filme mais antigo aí, mas existe lá no final do filme uma cena que é muito poderosa, e essa cena ela ficou gravada assim na minha memória, porque a gente tem todo ali o filme, né, e o Oskar Schindler, né, ele era um industrial, né, um cara tinha muitas posses, ele ganhou muito dinheiro com dos negócios que ele fez na Alemanha, com os alemães ali. E aí, de repente, em certa altura, ele percebeu o que estava acontecendo, e aí ele começa, então, a empreender, né, ali uma atitude, né, drástica de utilizar os seus recursos, o seu dinheiro para comprar judeus e tirar os judeus
de dentro, né, da Alemanha. E é muito interessante porque depois dele salvar ali centenas de judeus, né, aparece uma cena emblemática ali que ele está sentado, ele está ali na sua sala e ele começa a olhar para os objetos daquela sala. E ele olha para aqueles objetos e ele diz a seguinte frase: eu poderia ter conseguido salvar mais uma pessoa. Ele olha ali para o carro dele, ele olha para o relógio dele, ele olha para o distintivo dele, ele olha para os objetos ali que ele possuía, e ele percebe que antes, essas coisas tinham tanto valor para ele, esses objetos, esse dinheiro, essas posses tinham tanto valor para ele, mas agora, no final do filme aqui, tudo que ele tem é insignificante diante do valor de uma vida. E ele daria tudo, ele abriria mão de tudo se desse tempo e se tivesse condições, e ele lamenta porque ele fala assim, puxa, eu poderia ter salvado mais uma pessoa. O fato é que ele tinha posses, ele tinha dinheiro, e essa era a vida dele, ele vivia para acumular esse dinheiro. Mas no final do filme ele percebe que a vida de pessoas vale mais do que o dinheiro, e aí ele abre mão de tudo isso. E a pergunta, encerrar aqui com vocês, é a seguinte: o que então Jesus vale para você? Feche seus olhos.